Olá e bem-vindos ao Artside Talk. Meu nome é Diogo Landô e hoje estou aqui com Branislav Miaslovic, um artista com 30 anos de carreira, mais de 80 exposições a solo por toda a Europa e centenas de participações em exposições coletivas e feiras de arte. Olá Branislav, tudo bem? Olá Diogo, viva, tudo bem? É natural da Sérvia, está erradicado em Portugal desde 1992. Quando veio para Portugal, já veio como artista profissional? Sim, já era artista profissional no início da carreira. Antes disso, viemos para cá, vivia na Holanda, no Amsterdão, por 1 ano, 2 anos. Eram meus primeiros passos como artista profissional lá. Sim. Eu esperava ter uma carreira lá, pensando que, sei lá, achava que Amsterdão é uma cidade apropriada para isso. E, além disso, lá na Holanda, todo mundo fala inglês, então era fácil. Mas depois, quando chegamos a Portugal, foi óbvio que a Holanda, por muitos motivos sociais e familiares, era a escolha errada. E Portugal não se adaptou, como nós adaptamos em Portugal. Então, qual foi o seu primeiro contacto com Portugal? Vieram cá só de visita ou... Sim, era de passar férias cá, 15 dias, 15, 20 dias. Eu tinha comigo um pequeno portfólio, um álbum das imagens da minha última exposição. E decidi na altura, se calhar, naívo, pensando, vou mostrar isso a alguns galeristas para ver como que elas reagem e eventualmente podiam gostar de mandar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Mas muitos reagiram positivamente. Minha primeira galerista, Moira Forjaz, ela já fechou a galeria, agora vive na África, ela marcou uma exposição já para o próximo inverno. E eu, Sérvia é 3.500 quilómetros longe, e eu pensei, se calhar mais compensa ficar cá, tais 3, 4 meses, fazer o material, fazer a exposição, daqui ir de volta, daqui regressar a casa para mandar tudo pelo avião. Não? Por motivos económicos ficamos cá mais 3 meses e depois mais 3 e em final, aos 30 anos estamos cá. E já agora, só por curiosidade, eu se não estou em erro, foi em 92 que começou a guerra na Bósnia. Isso não foi então uma... Portanto, o Branislav não veio para Portugal para fugir à guerra, já estava fora antes e não foi só uma coincidência. Mas houve uma coisa importantíssima. Enquanto nós já estivemos em Portugal, a Jugoslávia estava por baixo de sanções económicas e, inclusivamente, voos para a Jugoslávia pararam. Então, por algum período, nós não podíamos regressar diretamente para a Jugoslávia. E, na altura, nós tivemos bebê de 1 ano e meio, era impossível viajar. Portanto, tal ideia de ficar cá mais algum período, claro, a nossa ingenuidade, na altura, pensando que a guerra vai acabar em poucos meses, poucas semanas, e já para o ano vamos regressar para casa. Nunca aconteceu. Olha, Branislav, eu gostava de falar um bocadinho do seu trabalho, fazer uma apresentação ao seu trabalho. O Branislav tem o seu trabalho artístico, vai do figurativo ao abstrato e, estranhamente, mantém uma produção ativa dos dois estilos. O que é que surge primeiro? É o figurativo ou é o abstrato? Figurativo. É o figurativo. Sempre achava que abstracionismo não é... É um caminho mais difícil. Seguramente, quadro abstrato não pode ser mediocre, quadro abstrato tem de ser ou excelente ou não é nada. Com figurativismo é possível ter um meio caminho, se calhar por vezes tecnicamente não bem executado, mas tem um tema interessante, ou tem um conteúdo que compensa, formato, qualquer coisa. Então, comecei sobretudo como pintor figurativo, muitos anos como jovem, como estudante, pintava mesmo figuras humanas, e era de uma maneira mais expressionista, mais gestual, mas era a minha opção e achava que isso era a minha opção para a vida.
fiquei tão contente com isso, até surgiram imagens de guerra de Jugoslávia, guerra civil de Jugoslávia, quando me percebi que minha gestualidade retratava figura humana em angústia, em sofrimento, em stress, e essa angústia começou a aparecer nas fotografias dos jornais. Então comecei a reconhecer minhas próprias figuras lá nas imagens de guerra. Daí parei de pintar figura humana, no entanto continuei a encontrar temas fora de figurativismo. Sim. E então o abstrato surge por essa necessidade de fugir de... Sim, abstracionismo surgiu muito mais tarde como uma vontade de explorar alguns temas. Apercebi-me que existem temas que são abstratas, não são figurativas. Por exemplo, existe um tema... emoções não são figurativas. É difícil pintar de uma maneira figurativa amor. Amor, como? Ou medo. Sim, eu compreendo o que está a dizer. É Sim, verdade. Então, qual tipo de abordagem um artista tem de aceitar para descrever patriotismo? Patriotismo era importantíssimo tema de arte, da história da arte. Patriotismo era praticamente todo o século XVIII, XIX, até hoje em dia. Mas com usar simbologia mais do que realmente descrição, retratar momento histórico. Então, quando comecei a usar símbolos, objetos como símbolos, apercebi-me que estou, de facto, a entrar num campo desconhecido e muitíssimo interessante, que se chama campo de pura pintura, abstracionismo. Muito bem. Já agora, a sua pintura figurativa, em determinado ponto, também começou a deixar de ser uma pintura muito tradicional, começou a incluir quase uma tridimensionalidade, objetos. Há aqui uma evolução também dentro do figurativo a puxar os limites do que é a pintura. Desde sempre usava materiais que não são apropriados de pintura. Achava que a tridimensionalidade de quadro dava uma sensação melhor, mais rica, essa contradição de ilusionismo e realismo do próprio material forma uma tensão, um stress que para dizermos, é muitíssimo mais divertido durante o tempo. Então o quadro visto uma vez pode ser ver muitas vezes mais e sempre diferente conforme a luminosidade, conforme o ângulo de visão. Então sempre usava isso. Só que o problema da pintura assim é que pede um formato maior. Quanto maior, está melhor. E os formatos grandes, em final vivo da pintura, e os formatos grandes são difíceis de vender. Não há muitas casas que podem aceitar isso. De aí minha pintura, em vez de crescer no formato e na utilização dos materiais, começou a diminuir. E eu, numa altura, percebi-me que estou a fazer só maquetes dos quadros grandes. Tinha milhões de ideias dos maquetes dos quadros grandes, mas quadros grandes assim não fazia mais. Agora consigo manter uma e outra vertente de arte, porque faço o meu trabalho sobretudo nas exposições individuais. Então uma vez é a exposição dedicada à pintura figurativa, outra vez abstrata, então eu posso ter ambas pinturas praticamente em simultâneo. Sim, mas as galerias com que trabalha são sempre as mesmas, mesmo quando está a trabalhar em estéticas diferentes, ou adapta esse trabalho todo? Eu pensava que vão ser totalmente diferentes, mas não são. São mesmos. Ok. Possivelmente os clientes são diferentes, mas também dizem que não. Bem, o colecionador, por norma, gosta de vários estilos de arte, não é? Não compra só uma coisa. Mas há aquela ideia que a galeria se foca num tipo de arte ou num tipo de artista.
Sim, e eu também tinha essa ideia, eu pensava que isso vai ser só baralhar toda a gente com essa coisa, mas afinal tornou-se mais fácil do que eu imaginava. Afinal, o próprio facto de que algo novo, algo interessante surge, aumenta o interesse do público. Sim. E assim os galeristas ficam contentes. E ao final de algum tempo torna-se quase a sua imagem de marca, porque ter estes dois lados, não é? Muito bem. Então, esta carreira toda que tem de exposições pela Europa foi essencialmente feita com Portugal como a base. Sim, eu sou artista português, embora de origem sérvia, mas artista português. Minha carreira profissional e praticamente toda feita cá, ou a partir de Portugal. Continua a expor com regularidade no estrangeiro ou já esteve com mais rodagem do que o que tem no momento? Menos que antes. Trabalhava muito com Holanda e sobretudo com Sérvia. Sérvia entrou num período de caída económica, então lá muitas galerias, minhas galerias fecharam, e lá na Holanda é muito longe e é difícil de viajar e de mandar quadros, então cada vez menos e menos. No entanto, ainda cai lá uma outra oportunidade de Espanha ou Inglaterra. Sim, acontece, por vezes acontece. Sim. E qual é a regularidade com que o Branislav continua a trabalhar no ateliê e o seu dia-a-dia, como é que está neste momento? Cada dia estou cá. Cada dia começo por volta de 10, 10 e meia e acabo o dia de trabalho por volta de 10, 10 e meia. Com algumas paragens, mas praticamente cada dia. Portanto, o artista nunca para. Sim. Ao final de 30 anos e de centenas de exposições, continua a trabalhar todos os dias, sempre a produzir. Ou a explorar. Quando regresso, por exemplo, de férias, tenho dificuldades de regressar ao ritmo. Perco um pouco de estamina de aguentar. Sim. Mas depois, sim. E se for férias mais prolongadas, tento de puxar-me, por exemplo, aumentar o tempo de trabalho de 4 horas para 4 e meia, para 5, para 5 e meia. Leva um certo tempo para chegar ao tal ao ponto de dia. Eu, de facto, trabalho, acho 8 horas por dia. Em média, 8 horas por dia. Há dias quando o dia é mais extenso e há dias quando há menos trabalho, mas em princípio sim. E diga uma coisa, está satisfeito com a carreira que conseguiu nestes últimos 30 anos? Mas creio que cada um que consegue viver do seu trabalho tem de estar satisfeito. Nunca imaginava outra coisa do que poder viver de arte. Então, estou super contente e agradecido por ter essa vida boa cá. Porque cá a gente pode ter uma vida boa. Vivo em Cascais é lindíssimo. Tenho os amigos, tenho minha família cá. Aproveito este lindo tempo e lindo clima e bom povo português. Então, estou super contente. Claro, seria muito melhor, sei lá, ter uma carreira no Nova York. Mas não, vida lá não presta para nada. Não vale a pena tentar viver em Nova Manhattan. Artistas americanos não vivem lá. Artistas americanos vivem em Santa Fé, em Nova México, ou nos sítios que não são tão agradáveis para a vida. Branislav, eu hoje apareceu uma publicação que o Branislav partilhou no Facebook do Movimento de Arte Contemporânea, o MAC, e estive a ler por curiosidade e lá encontrei um excerto que dizia que o Branislav tem uma personalidade radical e inconfundível. Foi o Branislav que partilhou, portanto eu calculo que esteja à vontade com essa afirmação. Eu sinceramente não acho nada diferente do que qualquer outro mecânico, qualquer outro profissional. Faço o meu trabalho o melhor que posso e dedico-me, eu gosto do meu trabalho. Mas não sou mais valioso do que uma enfermeira ou um médico ou mecânico dos carros. Sim, Também fazem seus trabalhos bons quando Claro, todas as profissões. Eu, por acaso, pessoalmente, acho que a arte é uma profissão. E o Branislav estava a dizer, trabalha todos os dias, 8 horas por dia, pelo menos. Portanto, deve por ser vezes encarado. pergunta-me
qual é a funcionalidade da arte? Para que é que isso serve? Por que a gente tem de ter essa coisa? Qual é o intuito de ter o arte? E acho que estou a chegar a um ponto de que isso é realmente uma coisa, um objeto espiritual, para dizermos. Tem de ter qualquer coisa espiritual para ligação com divinal, com algo interior, que é algum vertente humano de interior, mas não significa que o próprio criador, artista, tem de ter essa coisa. Não, é somente criar este objeto, construir este objeto. Sim, é o objeto que depois ganha esse valor, não é? Sim. Olha, queria lhe perguntar se tem algum conselho, alguma sugestão que queira dar a jovens artistas que estejam em início de carreira. Incrivelmente, no início da carreira, mais fundamental é tornar-se profissional. Existe essa coisa de ética profissional de trabalho que se calhar é mais difícil de atingir, e o primeiro passo de realmente tornar-se artista, apesar que os jovens dificilmente podem pagar esta vida, nem têm dinheiro para pagar material, nem o estúdio, nem tudo, mas uma ética profissional de trabalho e atitude profissional é, se calhar, a primeira coisa que elas têm de adquirir. Muito bem. Olha, mas já agora queria só referir uma coisa, porque estava a falar que os jovens têm a dificuldade de manter a profissão, principalmente no início, não é? Quer dizer, isto é uma profissão que é lenta, demora a criar-se uma carreira e essa questão do apoio inicial é complicada. Como é que foi a sua história nesse departamento? Por anos, vivi como retratista. Ganhava minha existência nas ruas, nas cidades do mundo como retratista. Depois passei de fazer retratos no estúdio. Os primeiros 10 anos da minha carreira ganhava dinheiro assim. É aproveitar um conhecimento que já tem para gerar algum dinheiro para manter o que quer atingir, não é? É essa a ideia. Exato. Primeiro manter-se dentro do trabalho, dentro da profissão, manter-se em forma mental, de sempre trabalhar, sempre pintar. O retratista de rua, isso é praticamente 8 meses por ano. Nada mal. Se calhar fosse pior se eu entrava numa escola, muitos dos meus colegas entravam numa escola e tiveram de trabalhar 8 meses para ter 4 meses livres para pintar. No entanto, conheço dezenas e dezenas de artistas profissionais que passaram toda a vida assim, dar aulas e ainda conseguiram ter uma boa e rica carreira profissional. Qualquer que seja a solução tem de ser adaptada às exigências de profissionalismo no arte. Isso é tentar cumprir diário trabalho quanto mais possível. Fica o conselho, acho que foi uma ótima palavra. Queria agradecer-lhe por ter aceito o meu convite para termos esta pequena conversa. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua obra e da sua vida. A todas as pessoas que nos estão a seguir, se gostaram deste vídeo, façam like, partilhem. Eu vou deixar os contactos do Branislav nas especificações do vídeo. Visitem também as suas redes sociais, o seu site, conheçam um pouco mais ainda da sua obra. Da minha parte, por hoje é tudo. Um obrigado e um abraço. Obrigado, Diego. Obrigado. Foi um prazer.